É disso que se trata, com Carlos Andreasa. 5h12, Carlos Andreasa na ponta da linha com a gente para comentar mais essa notícia envolvendo agora o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Tudo bom, Andreasa? Boa tarde. Fala, Isabelle Rangel, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, Isabelle. Um beijo para o nosso ouvinte querido. É o seguinte, Isabelle, nós ouvimos agora na reportagem da Júlia, mais cedo nesse mês, tratamos disso inclusive aqui na coluna, uma tentativa de abertura de processo de impeachment contra Marcelo Crivella na Câmara. Se trata de uma fase em que simplesmente se autoriza a investigação pelo Parlamento, o debate investigativo no Parlamento. Não se trata de condenação a um longo processo até lá. Mas, naquela ocasião, em função de um caso gravíssimo, mas menos lesivo aos cofres públicos, aquele caso dos chamados guardiões do Crivella, que, na verdade, aquilo consiste em atividade miliciana, sem dúvida nenhuma, se conseguiu, porque o prefeito é um agente político habilidoso, ao contrário do ex-governador afastado Witzel, o prefeito Marcelo Crivella conseguiu controlar com uma maioria, ainda que uma vitória apertada, por 2 votos, conseguiu evitar que a investigação, por meio da abertura de processo de impeachment na Câmara, prosperasse. Isso naquele caso. O caso agora, em função do qual se pede, de novo, autorização para a abertura de um processo de impeachment, é mais sério. Uma investigação mais séria, uma investigação que envolve denúncia formal, o uso da estrutura da prefeitura, supostamente para o cometimento de crimes, de ilícitos. Nós temos visto aí, inclusive, o vazamento de vários trechos da investigação, mensagens embasbacantes mesmo, do empresário Rafael Alves. Estamos ainda na fase de investigação, ninguém é réu, todo mundo tem direito à defesa e à presunção de inocência. Como o caso é mais grave, maior a possibilidade de que se consiga instaurar um processo de impeachment. É o que se pode dizer. No que nós apostaríamos? Eu continuo apostando, o quórum é o mesmo, os participantes são os mesmos, é a mesma Câmara. Eu continuo apostando que mesmo deflagrado um processo eleitoral, e muitos desses parlamentares, desses vereadores, disputando a reeleição, mesmo com o constrangimento de votar a favor de Crivella e, portanto, contra a abertura do processo de impeachment, da investigação, mesmo com essa perspectiva, eu diria que ainda seria maior, e apertada, mas maior, a tendência a que não fosse instaurado o processo de impeachment. Se reproduzisse mais ou menos o placar da vez anterior. O caso é mais grave, coloca mais pressão sobre os parlamentares, é algo que precisa ser considerado. A eleição está mais próxima, as pessoas estão mais atentas, a carga aumenta, será testada a capacidade de articulação política do prefeito, defensiva, articulação defensiva na Câmara. Seja como for, ainda que se repita o desfecho da tentativa anterior, em que não houve processo de impeachment instaurado, o desgaste nesse processo convencional e agora já a formação final de chapa, a data final para registro de candidatura é dia 26 desse mês, está todo mundo afunilado. É evidente que com a campanha sendo deflagrada, esse peso, essa pressão, essa tentativa de instaurar CPI também, processo de impeachment, tudo isso vai ser explorado pelos adversários em campanha. Desgasta a candidatura do prefeito Marcelo Crivella à reeleição. Mas, repito, pelo menos na Câmara, ele tem sido forte, resistente e conseguido superar as agruras, a ver se será assim mais uma vez, pessoal.
Pois é, Andreasa, mas se por um lado a autorização para investigar, né, não é uma condenação, por outro também a autorização também não deve ter grandes consequências, né? Porque mesmo que seja aprovada, as eleições estão aí, né? Então é mais um processo de cozimento do prefeito, né? Impacto político, né? É claro que tem uma diferença grande, independentemente de não haver tempo para desfecho, tem um impacto grande entre tentar abrir um processo de impeachment e não conseguir, e tentar e conseguir. Tem impacto é um processo de cozimento, né? Isso. Tem impacto político sobre o prefeito de qualquer maneira, mas se você consegue emplacar um processo de impeachment que corra durante o processo eleitoral, é claro que esse impacto é maior. Vamos ver se o prefeito continua com poder sobre a Câmara, como mostrou, ainda que com placar apertado, da vez anterior. Vamos ver, mas realmente é aquilo que eu disse, né? Nós vamos para algo que não é simplesmente uma campanha eleitoral, é uma campanha eleitoral / policial. As duas coisas juntas. Fortes emoções nos esperam. Não é fácil, não é sem emoção ser jornalista no Rio de Janeiro, né, pessoal? Se a gente perde um capítulo dessa série, fica até perdido, né, Andreasa? Não dá. A gente está atento aqui, um olho no peixe, outro no gato, né, Isabelle Rangel? É isso aí. Obrigada, Andreasa. Até amanhã aqui no Jornal Band News Rio, segunda edição, e também na nossa programação de rede, nos nossos podcasts, né? Tem Andreasa para todo mundo. Um abraço, Andreasa. Tem para todos os gostos. Um beijo, pessoal. Até amanhã. Agora é 5h19.